E aí, pessoal, tudo bem? Me ajeitando aqui. Pronto. Os que forem entrando, vão me informando aí se o áudio está tudo bem. Alô, Dailson. Lê, Dayana. O áudio está tudo bem? Deixa eu melhorar aqui visualização na testa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vão me dizendo aí se está tudo bem, imagem, áudio. Quem for entrando, lembrando que as nossas lives não ficam salvas. Elas são editadas e lançadas numa plataforma de estudos. Obrigado, Ledaiana. Deus te abençoe. Enviem o link para as pessoas. Vamos lá, vamos lá. Quem mais está interessado em conhecer um pouco mais da Congregação Cristã no Brasil? Independente da conclusão de vocês, e se a resposta para a pergunta da nossa live é verdadeira ou não, a Congregação Cristã no Brasil é uma denominação que eu admiro. Deixando credos e confissões de lado, a organização, a irmandade, a maneira como as coisas funcionam internamente. Se tem uma igreja no Brasil que funciona, o conceito de irmandade, essa igreja é a Congregação Cristã no Brasil. Imagina aí uma igreja que não tem pastor. Imagina aí uma igreja que não tem um canal oficial de informação e funciona muito bem. A Irmandade se reúne, constrói um templo. Então são coisas que eu quero que você pondere. Estou dando logo o meu apreço à denominação, da mesma forma que eu admiro outras instituições, sem necessariamente ter que concordar com elas. Tá bom? Pessoal, e funciona muito. Já que eu compartilho com vocês aqui o link, e eu quero que vocês compartilhem aí nas redes sociais de vocês, rapidinho. Já, Kleber. Kleber já. Já que eu compartilho com vocês aqui o link, eu quero que vocês compartilhem aí. Alô, Kleber! Paz de Deus! Não estou te ouvindo. Não. Acena aí se você está me ouvindo. Eu tô te ouvindo. Agora eu estou lhe ouvindo. Deu certo. Me ouvindo? Deu, ótimo. Sem deboche, meu irmão. Com respeito, a paz de Deus. Amém, meu irmão? Essa saudação é nacional, Kleber? Olha, eu acredito que eles sempre escolheram, né, esse tipo de saudação. É diferente de alguns outros irmãos, mas eles escolheram. Eu não vejo problema em saudação, né? Mas todo tipo de saudação, desde que seja cristã, tá ótimo. Certo. Só um minutinho aí, eu estou preparando aqui um link para jogar aí no chat, para os nossos espectadores copiarem, jogarem nas redes sociais, nos status.
Estamos ao vivo, conversando sobre a congregação cristã no Brasil. Inclusive, enviei para você aí, Kleber, no WhatsApp, viu? Pessoal, estou enviando agora no chat, tá bom? Estou enviando aqui no chat, você copia aí e joga nas redes sociais para nós vermos, né? Geralmente esse horário é um horário que as pessoas preferem para as lives, vem das igrejas, vem da escola. Eu fiz umas lives uma época às 22 horas, audiência total, mas aí eu estou ficando velho e eu preciso dormir. Tudo bem, já são 21 horas e 7 minutos. Lembrando a vocês que depois que essa live encerrar, ela será disponibilizada aos meus alunos e aos alunos do Kleber Paixão. Depois que nós começamos a divulgar essa live, eu passei a ser seguido por algumas pessoas da Congregação Cristã no Brasil. E essa live, ela é uma live esclarecedora a partir de dentro da Congregação Cristã no Brasil. Não sei se o Kleber me ouviu falando do meu apreço pela denominação, enquanto organização, enquanto funcionalidade, enquanto irmandade. E, pessoal, independente do que vocês já ouviram, do que vocês alegam saber sobre a Congregação Cristã no Brasil, e sobre as minhas postagens anteriores, era exatamente para que você tome o cuidado. Por exemplo, eu já vi pessoas dizendo por A mais B que os presbiterianos não creem nos dons espirituais. Isso é um equívoco, isso é uma ignorância. Os presbiterianos negam a atualidade de alguns dons espirituais. Eles creem nos dons porque os dons são bíblicos. Negam a atualidade de alguns dons. Então, a minha preocupação é o que você sabe, o que você ouviu, o que você acredita sobre a CCB pode ser fundamentada? Algumas pessoas disseram, eu ouvi uma pessoa de lá contando, eu ouvi um ancião de lá contando. E para essa conversa, eu convidei o Kleber Paixão, que eu conheci por meio do meu irmão Sandro Cardoso, e descobri há pouco tempo que o Kleber era membro da Congregação Cristã. E eu já vinha pensando em fazer uma live sobre essa, e encontrei no Kleber essa pessoa que é formado em teologia, tem mestrado em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Portanto, o Kleber, como membro da Congregação Cristã no Brasil, é essa pessoa para responder às suas perguntas, que também são as minhas perguntas. Kleber, bem-vindos à nossa live. Fique à vontade para se apresentar ainda mais e dar os seus cumprimentos aos nossos espectadores. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, né? Tá. Boa noite a todos. Eu espero realmente que... boa noite a todos. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, Shalom e todos os tipos de saudações. Eu espero que hoje o bate-papo seja produtivo e esclarecedor. E que eu sempre digo, né, que no final Deus venha a ser sempre enaltecido e glorificado. Quem ganha é sempre o público, né? E é isso. Vamos embora, vamos conversar um pouco, dialogar um pouco. Amém. Gente, durante a live eu vou me preocupando em orientar as respostas do Kleber, inclusive nós conversamos sobre isso. Ele não é oficialmente um representante da Congregação Cristã no Brasil. Ele é um membro. E como membro, tem as suas concordâncias e as suas discordâncias. E, independente das concordâncias e discordâncias, o Kleber vai nos orientando. Olha, a igreja ensina assim. A igreja discorda assim. E, claro, tem a sua liberdade para dar os seus posicionamentos. Pelo que nós vemos na internet, o Kleber é uma pessoa bem atuante, congrega bem, né? Então, Kleber, vamos começar a nossa conversa e eu quero que você responda essa pergunta. Como é ser membro de uma igreja que é estudada nos seminários na disciplina de seitas e heresias? Olha, eu acho assim, ao meu ver, de tudo aquilo que eu já estudei,
E agora vou ser um pouco técnico, eu acho que alguns estudos, principalmente de seitas e heresias, eles estão desatualizados. Porque hoje, para você estudar uma seita, não é só no escopo teológico. Lógico, o mais importante, com um curso de teologia, você vai estudar teologia. A teologia daquela denominação, a teologia daquele pastor, a teologia daquela confissão de fé. Mas você tem que levar em conta muitas coisas. Hoje em dia se conta muito o fenômeno religioso para você analisar uma igreja. Você conta muita análise social também daquilo. As questões históricas você leva muito em conta. O que mais? Você pode analisar também, tem hoje estudos na filosofia da religião, hoje há estudos no pentecostalismo, a congregação sendo uma igreja advinda desse movimento pentecostal, ou seja, porque os seus líderes, lá no princípio, o seu líder teve um encontro com uma pessoa que apresentou para ele a experiência pentecostal e ele participa dessa, ele tem essa experiência pentecostal e depois ele traz aqui para o Brasil. Lógico, isso que tudo de forma resumida, porque não vai dar tempo de falar de forma sistemática. Mas ele tem essa experiência, ele traz essa experiência pentecostal para o Brasil. A congregação é a primeira igreja pentecostal a chegar aqui no Brasil, posteriormente a Assembleia de Deus. Mas assim, aí você tem que analisar o documento. Quando você vai analisar uma igreja, se ela é uma seita ou não, você analisa o documento histórico dela, as falas ao longo da história, você leva tudo isso em conta. E você analisa também o discurso dela atual, você leva isso em conta. E também você analisa as crendices, que eu sempre chamo de crendice popular. Por que isso acontece? Vou dar um exemplo assim, mais simples que me vem na cabeça. Você pega a igreja católica, hoje em dia. Se você perguntar para um leigo católico, ele é católico, muitas vezes ele é até atuante, ele está todo dia na missa. Mas se você perguntar para ele o que foi definido no Concílio Vaticano II, ele não sabe. Ele não sabe nenhuma premissa do Concílio Vaticano II. E aí tem uma ala dentro do próprio catolicismo que é a favor de uma missa mais conservadora, falada em latim, e tem uma outra que fala, não, eu prefiro uma missa atual hoje. E aí também tem os carismáticos dentro do catolicismo. Por que eu estou dizendo isso? E se você pegar em certas partes do Brasil, exemplo, o catolicismo tem um sincretismo religioso. Tem crenças e dentro do próprio catolicismo que não são próprios do cristianismo. Mas houve uma mistura, houve... Então, o pesquisador, ele vai analisar isso também. Porque sempre há uma dicotomia ou uma distância muito grande entre o que é professado no documento e do que muitas das vezes é crido, que eu chamo isso tecnicamente de crendice popular. Então tudo isso é levado em conta. Hoje em dia não é tão simples assim, igreja tal é seita, igreja tal é seita. E o mais principal, teologicamente, ao meu ver, tem que negar de forma objetiva e explicitamente uma verdade da fé cristã. Pelo menos uma. Ele negou uma, para mim já é uma seita. Negar claramente. A pessoa escreveu um documento e falou, nós não acreditamos na doutrina da Trindade, exemplo, que é o núcleo da fé cristã. E a partir desse momento, negou, já não é uma igreja cristã. Nega um núcleo central da fé cristã, já não é cristão. Então aí nesse sentido, sim, eu denominaria uma seita. Alguém poderia perguntar para mim, ok, Kleber, mas como você classifica ela tecnicamente? Um movimento contraditório. Tem coisas no documento que diz uma coisa, aí passa anos, tem um outro documento que diz outra, e aí a crendice popular vai dizer outra. O povo vai acreditar em outras coisas. Então esse movimento é contraditório, eles se contradizem entre eles. Há esperança? Há. Tem uma mudança? Tem. E eu sempre digo, eu falo isso agora em vários programas que eu estou participando, que toda mudança e toda vez que você se arrepende e muda para melhor, é uma ação do Espírito Santo. Então, nesse sentido, há um progresso, há uma mudança, e essa mudança vai demorar, porque nada na religião, nenhuma religião, existe mudanças abruptas. Sempre vai ser uma mudança paulatina, progressiva, mas sempre de passos bem devagar. Recentemente, em um trabalho convencional aqui no Maranhão, um dos grandes teólogos da nossa denominação, vou preservar o nome dele aqui, ele fez menção, e houve os recortes na internet, e os recortes eram, a CCB não é mais seita, ou seja, por um ponto, né, que antes se ensinava, ao que me parece,
não se ensina mais assim. Nós vamos chegar lá. E tu Sim. falaste uma coisa interessante, o que torna uma igreja seita, né? Existem verdades que são centrais. Geralmente, essa questão das seitas, heresias, elas são mais enfatizadas, eu acho, acredito que pelos reformados. Simples fato de você não ser reformado, você é seita. E aí nós temos hoje um movimento neocalvinista muito grande, pegando textos isolados ou eventos de algum pastor assembleiano. Por exemplo, o presidente de honra da denominação assembleiana falou recentemente uma bobagem a respeito de barba, e isso pegou como se fosse em toda a Assembleia de Deus, né? Gente, ainda hoje a gente pergunta, questão de barba é costume ou doutrina? Gente, é costume, é uma identidade, não se trata de ser pecado, não é um costume pastor usar a barba, não se trata de ser pecado. Eu particularmente respeito esse costume. Para fecharmos essa pergunta, Kleber, no ambiente de vocês, membros da CCB, essa perspectiva de outras denominações a respeito da CCB, ela incomoda vocês ou não? Deixa para lá. Olha, antes da pandemia não incomodava, porque cada igreja seguia o seu rumo, né? Suas doutrinas, os seus ensinamentos, o seu público-alvo, então não incomodava tanto. Hoje em dia eu vejo que incomoda. Eu vejo um incômodo, por quê? Vou dar um exemplo. Recentemente houve o Supremo Concílio da Presbiteriana e ela definiu a coroação como uma seita. Ela definiu, ela usou alguns critérios lá que eu, como acadêmico, discordo, mas assim, é um direito que ela tem. Então, nesse sentido, muitas pessoas, quando saíram da congregação vão para a presbiteriana, tem que batizar de novo. Certo. Então, porque eles não acham que é um batismo cristão. Que é contraditório também, porque eu já vi vídeos do próprio Dr. Nicodemos falando que o batismo da coroação era cristão. Ele era trinitário. Então, se ele mesmo afirmou isso, e ele foi um dos que assinou o Supremo Concílio, eu achei uma certa contradição. Mas tudo bem, não vamos discutir aqui. Mas isso incomoda. E hoje, o público da congregação é uma igreja gigante. Então, assim, tem no Brasil inteiro, tem templo em tudo quanto é lugar. E assim, querendo ou não querendo, você tem a igreja passou a vida inteira não acessando a internet, quando surgiu ela. Veio a pandemia, todo mundo acessou a internet. Todo mundo teve acesso à internet. E aí teve acesso a pregadores, teve acesso à teologia, teve acesso ao conhecimento bíblico. E muita gente foi embora da congregação. Outros querem ficar para ajudar. Então, o que está acontecendo? A igreja ela está passando por grandes transformações. Então, falar bem da congregação dá curtida, segmento e compartilhamento. E você querendo ou não querendo, as pessoas vão te seguir ou no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, vão te seguir. E falar mal também. Você falar que é um aceito também vai te trazer um certo hype. Então, infelizmente, assim, ela é uma igreja gigante. Então, vai ter... O que você falar dela vai trazer repercussão. Vou dar um exemplo. Você falou da Assembleia de Deus, que teve uma grande repercussão, porque também é uma igreja gigante. É uma igreja gigante. E é inegável isso. E eu gosto muito da Assembleia de Deus, porque eu vejo nela uma representante do pentecostalismo. E ela está segurando firme ali. Tem lá algumas coisas igual a essa questão da barba. Eu discordei totalmente, mas é um direito que a igreja tem. A igreja que eu sempre falo, tem algumas coisas de uso e costume que a igreja tem um direito. Fala, nós somos assim. Vou dar um exemplo. Eu nunca pregaria numa Assembleia de Deus de barba grande. Porque quem manda lá é o pastor. Ele falou, aqui é barba cortada. Simples. Na congregação é a mesma coisa. Não tem nenhum pregador de barba grande. Mas o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Na congregação esses dias, um pregador falou lá, se você vende maquiagem aqui, falou para as irmãs, a gente vai dar um jeito, porque não pode ter maquiagem, que não sei o quê. E ainda falou uma fala infeliz, né? Disse uma fala infeliz. Falou assim, mulheres feias, não sei por que maquiam. Porque se é feia, a maquiagem não vai resolver. Essa fala, se fosse há 10 anos atrás, ninguém ia saber disso. Só que hoje em dia, quase todos os cursos de todas as igrejas são gravados. E isso cai na internet, meu amigo. Depois que caiu na internet, aí é terra de ninguém. E aí o povo vai falar mesmo, o povo vai criticar mesmo. E realmente é merecedor de críticas. Mas você vê um erro dele, uso e costume pelo século XXI. Mas você vai ver a idade dele, você percebe como um senhor de idade, vive em um outro momento, uma mentalidade antiga. Então ele não está acompanhando a mudança dos tempos. Aquilo que os alemães, né? Ou eu querendo ser um pouco técnico, desculpa o público,
mas os alemães chamam de Zeitgeist, que é o espírito da época, o espírito do momento. O que está acontecendo hoje? Se você não percebe o que está rolando hoje no mundo, na sociedade, no seu país, as coisas estão andando e você fica para fora, fica para trás. E tem muita gente dentro da denominação que eu pertenço que ele ficou para trás. Ele ainda pensa a partir dos anos 60, dos anos 70, coisa que hoje em dia o público não aceita mais. Certas falas não se aceitam mais. Interessante que nessa questão da identidade do costume, porque você vê aquelas fotos de época, né? Foto centenária, todo mundo de terno, de colete, mas aquilo não era um hábito só dos cristãos, era um hábito da sociedade. Né? Era um hábito do povo comum, né? E isso veio para a igreja. Hoje você tem dificuldades de comprar, por exemplo, calças sociais que sejam folgadas. Você tem dificuldade de comprar camisa social que fecha aqui, né? Muito bem. Kleber, eu lembro de ter ouvido, nunca confirmei, existe outra denominação com um nome semelhante, diferenciando apenas o no e o do, por exemplo, Congregação Cristã no Brasil e a Congregação Cristã do Brasil? Olha, igrejas assim, por causa do do e no Brasil, não. Era que a congregação era chamada Congregação no Brasil e do Brasil. Essa diferença parece, não tenho certeza, mas parece que eram questões de registro mesmo em cartório. Acho que os dois registros estão no nome da congregação. É questão de registro. Não é minha praia, né? De questões de cartório, de registro, mas era questão de, eu acredito que seja questões de registro. Agora, teve variantes da congregação, várias outras igrejas saíram da congregação. Teve o Ministério de Jandira, que hoje acho que tem um outro nome. Tem outras denominações que surgiram próprio da congregação. E isso vai acontecer, igual a Assembleia de Deus se dividiu em várias outras partes. Isso é super comum em questões religiosas. Não tem como você evitar isso. Ótimo. Kleber, tu falaste sobre documentos da igreja, né? Onde nós encontramos, é possível encontrar aquilo que é basilar, aquilo que é essencial na doutrina da CCB? É possível encontrar um documento, uma confissão que representa aquilo que a Congregação Cristã do Brasil ensina? Boa. Quando ela... não vou lembrar o ano, depois até posso mensurar. Eu tenho até um documento aqui que fala a data certinha, mas depois eu falo para vocês, não vou lembrar a data. Se eu falar aqui, eu vou acabar cometendo um erro. Mas teve um momento importante onde se reuniram e definiram a crença da igreja. Há historiadores que dizem que essa crença foi advinda da influência do Concílio de Chicago. Para quem quer conhecer, tem um livro, Inerrância, do Norman Geisler, da editora Vida. Ali ele explica isso. Ali ele explica o histórico da questão do encontro entre os teólogos conservadores, ali no Concílio de Chicago, as grandes verdades que foram definidas para você se identificar como teólogo conservador. Esse Concílio de Chicago vai influenciar quem escreveu, que não era propriamente alguém da congregação, mas a congregação adaptou e trouxe para eles 12 pontos de doutrina. Esses 12 pontos de doutrina eram um referencial. Só que aí temos alguns problemas. Eu agora vou ser um pouco mais chatinho e técnico, mas deixa eu analisar e pensar junto. Esses 12 pontos de doutrina era o que direcionava a igreja. Você tinha algumas coisas que ao longo do tempo foi mudado, mas no geral dava fundamento para você dizer, é uma igreja cristã, não tem erro nenhum. Só que como a igreja ao longo da vida se identificou que não queria estudos bíblicos, não queria se aprofundar na teologia, isso não era só da congregação, isso aconteceu na Assembleia de Deus um bom tempo. Depois da segunda onda pentecostal, outras igrejas também não queriam acesso à teologia, ao conhecimento bíblico. Isso aconteceu por diversos motivos. E aí, nesse sentido, a congregação nunca deu valor ao estudo. Então, nunca ninguém ensinou o que estava naqueles 12 pontos de doutrina. Nunca ninguém falava assim no púlpito, gente, vou ler hoje os 12 pontos de doutrina, é o que nós acreditamos. Então, a congregação, aquilo que eu falei para você, se você não tem um norte, o que acontece com você? A crendice popular, cada um vai crer de um jeito, né? Então, aconteceu isso, infelizmente.
E os 12 pontos de doutrina era muito bom. Você poderia falar assim, ó, a igreja realmente ela é resumido esses 12 pontos de doutrina, mas por mais que seja resumido, é cristão. É cristão. Só que numa mudança de inário, ele estava na última capa do Inário 4 que a coroação tinha. Chegou até o Inário 4. Quando eles mudaram para o Inário 5, alguém, não sabemos o porquê, mudou algumas questões que ali ficou perigoso. Eu não diria que ficou herético, sabe, de forma clara, eu diria, foi herético, não diria isso. Mas abriu caminho para a heresia. Quando você não define bem as palavras, você como um bom professor de teologia, você sabe muito bem, tem algumas doutrinas que você não souber falar bem a palavra certa, o vocabulário correto, você cai numa heresia. Não tem jeito. Entre a ortodoxia e a heresia é uma linha tênue. Então, vou dar um exemplo. No tópico antigo dizia assim, cremos a inteira Bíblia como infalível palavra de Deus, sendo a guia nossa fé e conduta e tudo mais. Ok, estava tudo certinho. Só que alguém escreveu lá depois, a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí você fala, opa, aí todo mundo ninguém prestou atenção. Na época ninguém falou nada. Eu fui o primeiro a tocar trombeta e falou, tem errado, tem coisa errada, porque eu já fui nos 12 pontos. Teoria da inspiração parcial, né? Isso. Quando você coloca o contém, você abre margem para um monte de coisa. Porque qual é o critério que você vai utilizar para dizer o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus? Então a gente tem esse perigo, né? E aí, lembra, tecnicamente a palavra contém, quem surge com esse problema é a neo-ortodoxia de Calbart. Quando ele dizia assim, não, a palavra de Deus é Jesus. A Bíblia, ela não é a palavra, ela contém a palavra. Eu até entendo o raciocínio de Calbart, eu discordo dele, mas eu entendo a linha de raciocínio dele. Mas assim, por que os conservadores falam que a Bíblia é palavra de Deus? E isso é inegociável. Porque, eu sempre falo, ali está registrado as ações de Deus, as ações salvíficas de Deus. Porque Deus agiu na história de forma progressiva, a revelação foi se dando progressivamente, e na forma plena em Jesus de Nazaré, porque tudo que precisamos saber por salvação está em Jesus de Nazaré. Eu sempre falo em aula que a revelação ela é uma linha, ela vem vindo assim andando e de repente ela vai subindo assim, ó, vai subindo, subindo, subindo e ela chega ao pleroma, aquilo que Paulo vai chamar de pleroma, plenitude dos tempos. O máximo que Deus não se conteve na eternidade e Deus se insere na história. Tem um teólogo católico chamado Bruno Forte que ele fala assim, que Jesus é a história de Deus e o Deus da história. Porque ele se insere na história. Aí todos esses eventos salvíficos, os autores bíblicos registraram, só que eles não registraram de qualquer forma. Eles registraram de forma inspirada por Deus. Se o registro bíblico é inspirado, então nesse sentido falamos, a Bíblia é palavra de Deus. Porque ali está todo o registro inspirado vindo de Deus. E Deus, a Bíblia mesmo confessa que é impossível que Deus minta, né? Uhum. Se é impossível que Deus minta, então a Bíblia é verdadeira em tudo que ela diz. Porque se o autor bíblico está inspirado por Deus, é uma questão de lógica, né? Sim. O próprio Norman Geisler, na sua sistemática, ele vai trabalhar essa questão de lógica. Né? Se a Bíblia é verdadeira em tudo que diz, ele diz, a Bíblia foi inspirada por Deus. E a própria Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Se é impossível que Deus minta e a Bíblia foi inspirada por Deus, então a Bíblia é verdadeira em tudo que ela diz. Então, assim, e afirma. Então, nesse sentido, a Bíblia é a palavra de Deus e eu não negocio isso. Porque eu tenho medo de alguma forma, me identificar como progressista ou como um teólogo liberal. Eu não gosto. Eu gosto, na teologia, eu sou muito conservador. Só que aí colocaram o contém, e aí deu um perigo. A segunda coisa que colocaram que eu achei perigoso. Na Trindade, eles colocaram um verbo lá que é muito perigoso, cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você coloca estão, o verbo estar é perigosíssimo. Porque na unidade não é o estão. Eu sempre falo, de forma resumida aqui. Quando nós falamos de Trindade, falamos o quê? Que existe um único Deus vivo e verdadeiro. Só que, como diz uma teóloga chamada Soderegger, as obras dela só tem em inglês. Ela fala que a vida desse único Deus é uma vida de relação. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é que existe 3 seres aqui andando aqui dentro de Deus. É que a vida de Deus é uma vida relacional. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que não falamos de 3 deuses. Falamos de um único Deus.
mas a vida de Deus, no seu ser mais íntimo, há uma relação de pessoas. É um mistério que não tem... Então, assim, evita-se falar o verbo estar, porque é perigoso, porque pode ser que esteja, pode ser que não esteja. O verbo estar não... Nós, como falamos de metafísica, é sempre o verbo ser. Deus é. Não, Deus é amor, Deus é trindade, acabou. Só que esses dois pontos de doutrina, meu irmão, deu a margem para muita crítica. Então, a internet veio com as críticas. Ó, gente, isso aí tá errado, isso aí é heresia, isso é do demônio, isso é do inimigo, e aí começaram a bater. Então, esses pontos é que precisa ser corrigido. Esses 12 pontos você encontra no site oficial da igreja. E assim, não é que deve ser corrigido, eles vão ser corrigidos. E vai voltar o forma correta. Fora que também tem a confissão de fé que vem vindo aí. Gente, esses vacilos, vou usar o termo aqui vacilo, não acontece só na CCB. A Assembleia de Deus, vez ou outra, comete esses problemas. Qual é o material da Assembleia de Deus que é mais distribuído e talvez é a única coisa que a grande maioria dos crentes leem? A lição de Escola Bíblica Dominical. O livro-texto foi tirado 45 mil exemplares. E, como o Kleber falou, existem coisas na doutrina que um termo te torna um herege. Então, a explicação da Trindade e a explicação do mistério da encarnação, por exemplo, pode levar a pessoa a beirar a heresia, como, por exemplo, de que Jesus Cristo, de que o Verbo, quando se fez carne, ele abriu mão dos seus atributos. É diferente de abrir mão do exercício, ou seja, depois que Cristo se encarnou, ele continuou todo-poderoso, continuou onisciente, compromete aí, entanto, a onipresença, né? Mas ele se limitou ao corpo físico, ele abriu mão de exercitar, não que ele perdeu os seus atributos. E nós tivemos um problema. Na nossa declaração de fé, até alguns anos atrás, ensinava-se que o juízo final é só para condenação. Não? O juízo é só para condenação, mas aí pararam. Peraí, a condenação é para aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida. E os que são achados? E então, hoje, a declaração de fé ensina que o juízo final é para a condenação dos ímpios e a recompensa dos salvos aí do período milenar. E agora, o documento oficial da Assembleia de Deus, ele vai está passando por outro processo de atualização. Me parece que ele já foi feito. Então, esses credos e confissões, eles são passíveis desses erros, né? E vale a pena observar. Kleber, soteriologicamente, em relação à doutrina da salvação, a congregação cristã é calvinista? Olha, assim, como ela nunca teve acesso à teologia, é uma mistura. Lembra que eu falei da crendice popular, como é perigoso, e a gente tem que analisar tudo isso? Vou dar um exemplo. Existe uma crença dentro do coração que a salvação, em algum momento, você tem que adquirir ela. Você vai praticar boas obras, vai suprir necessidade de pobre, você vai ajudar a velhinha a atravessar a rua, porque isso garante que você vai ser um bom cristão e você vai para o céu. Que é uma má compreensão, né? E assim, agora em outras partes, ela é bem calvinista, porque ao longo da história, isso eu peguei na minha juventude, né, quando eu era solteiro, que existia aquela fala, né, que se é de Deus, ele vai vir pra cá. Se é de Deus, Deus vai salvar. Ora pro meu filho que foi pro mundo. Ora pro meu filho que ele foi pro mundo. E aí os irmãos falavam, não, se ele é de Deus, ele volta. Então é aquela velha história, se ele é um eleito de Deus, vai vir. Ok. Essa mistura, os dois lados estão equivocados. Não é que se ele for um eleito de Deus, você tem que evitar de ir lá orar por ele, aconselhar ele, ajudar ele, né? E dar uma palavra amiga. E não é que também a pessoa ela vai fazer a salvação dela vai adquirir por obras. Que a salvação não é por obras, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Isso é um fato que tem que ser claro. Isso aí até arminiano concorda. As obras são consequência, né? São consequências, eu sempre digo. Jesus é o representante da nova raça. Por isso que nós falamos que nós somos criados em Cristo Jesus. Quando você tem uma nova natureza, é próprio dessa nova natureza praticar boas obras. A sua antiga natureza, quando era pecaminosa, ela praticava o que era próprio da natureza dela. Ela era uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, rebelde, então ela sempre vivia em rebelião.
Agora você é criado em Cristo Jesus, como está escrito lá, né? Vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí você agora, necessariamente, você vai praticar boas obras. Você vai praticar. Então, assim, não é que as obras vão te salvar. Salva é pela fé. Mas, necessariamente, você sendo um novo homem, uma nova mulher em Jesus, você vai praticar boas obras. Eu acho que isso que não ficou muito claro para o povo da congregação, entendeu? Então, esse posicionamento, ele implica na não culto evangelístico, evangelização, o fato da congregação, não vou usar a expressão omissa, o fato da congregação não atuar no trabalho evangelístico é resultado dessa crença? Olha, antigamente ela não trabalhava nas questões evangelísticas. Isso é um fato, tá? Histórico. Se falava de Deus de boca em boca ali pro vizinho ou pro amigo do trabalho, né? A Ok. prova, Kleber, é que ela continua crescendo, né? É. O pessoal aqui do Maranhão, é claro que no Maranhão, Pará, e aqui no Nordeste, você avalia as denominações pela Assembleia de Deus. Tipo assim, a Assembleia de Deus está em todo o bairro e abrir um condomínio, um loteamento, ela já tem um terreno dela. Então, a maior igreja é a Assembleia de Deus. Mas existem lugares em que a congregação cristã é muito forte. São Paulo, Goiás, Mato Grosso, descendo para o sul. Ou seja, é uma igreja que não evangeliza de porta em porta, não tem um trabalho de internet como as igrejas hoje têm um trabalho de mídia, e é uma igreja que continua crescendo. Então, isso é inegável. Então, continua, Kleber, se a soteriologia implica nessa falta de pregação, de evangelização. Isso. Então, assim, ou seja, não tinha uma evangelização. Hoje, graças a Deus, tem um departamento dele que é chamado DARP. Eu não vou saber definir o porquê que é escrito DARP, mas deve ter uma definição lá. Mas no DARP existe um núcleo dentro desse programa, dentro da CCB, que é evangelístico, ou seja, eles têm evangelização dentro dos presídios, dentro de locais que cuidam de pessoas com usuários de droga, né? Aqueles que as pessoas são internadas, dentro de hospitais e dentro das universidades. Dentro das universidades, que a universidade permite, né? Se a universidade permitir, eles fazem esse trabalho. E também dentro dos quartéis da Polícia Militar. Então, esse dia mesmo, meu amigo falou que teve 2 cultos dentro do quartel da Polícia Militar. Todo policial militar lá que estava lá participou do culto, ouviu a palavra, cantou os hinos e tudo mais. Então, teve um processo evangelístico. Então, hoje, antigamente não tinha, mas hoje tem. Agora, o que tinha para nós, e isso eu acho que empobreceu e precisava melhorar, e vai melhorar, porque eu sou uma das pessoas que está trabalhando para isso, ficar claro por que você está crendo, por que você, eu creio em Jesus, ok. Por que você crê em Jesus? Isso não está muito claro para o fiel, sabe? Por que você crê? Por que você batizou? Isso não está muito claro. Isso para uma assembleia, por exemplo, tem um discipulado, depois tem uma data específica para ele lá batizar. Então está muito claro. Tem a escola dominical, que está muito claro para a assembleia. Vou dar um exemplo que eu gosto de falar muito, daqui a pouco eu paro. Há muito tempo até tem um vídeo na internet que eu acho esse vídeo fantástico. E eu tenho quase certeza que a mulher do vídeo é assembleana. Tenho quase certeza. Eu não sei se foi na Bahia, mas foi em algum lugar do Nordeste. Um camarada ateu que fica fazendo pegadinha com pessoas na rua, vídeo de TikTok, sabe? E que começou a tentar pegar ela em perguntas capciosas. Sabe aquelas perguntas capciosas? Sim. Que muitas das vezes nós que somos teólogos, a gente pensa para responder, tem todo um trabalho para responder. Aí ele fez algumas perguntas capciosas para essa mulher. Eu vejo que ela respondeu tudo na ponta da língua. Ele falava, ela pumba. Ele falava uma outra pergunta, ela pumba. Ela respondia toda hora. Aí eu comecei a prestar atenção, ela deixou o camarada sem fala. Ele não sabia mais, ele não conseguiu zombar dela. Eu falei, essa mulher acessou a escola dominical. Porque eu percebi que ela não era uma mulher erudita, mas tinha simplicidade na fala. Convicta, né? Mas ela era muito convicta do que ela acreditava. Isso eu tenho certeza. Falei assim, essa mulher frequenta a escola dominical de manhã, no culto da manhã da Assembleia de Deus. Eu tenho certeza, ela é assembleiana. Por quê? Porque ela deixou o camarada no chinelo. Então, assim, isso é bom, porque te dá estrutura teológica. O povo, não, eu sempre falo, o público geralzão não precisa ser teólogo, não precisa ler um monte de livro erudito.
mas precisa saber o essencial. Sim. E a escola dominical dá isso, a confissão de fé dá isso. Isso é super importante. Muito bem, muito bom. Kleber, pneumatologicamente, a congregação cristã, ela é pentecostal ou ela é, mas rejeita essa titulação de ser pentecostal? Vamos lá. Ela, historicamente e sociologicamente, ela é pentecostal. Sim. Se você estudar a sociologia da religião e for estudar o pentecostalismo, qualquer erudito que for estudar vai achar nos documentos a questão da primeira onda, segunda onda, e ela faz parte da primeira onda pentecostal no Brasil. Ela teve a experiência pentecostal a partir de Franciscon, então isso é inegável. Ela é pentecostal. Só que não sabemos o porquê. Esses dias eu descobri o porquê, por ignorância teológica, ela muitos anos atrás soltou um documento dizendo que não é pentecostal, e eu descobri o porquê. Qual o argumento? Um irmão muito antigo falou para mim, qual foi o argumento do dia da reunião? Nós não somos pentecostais porque a festa pentecostal lá no Atos dos Apóstolos, ela é uma festa judaica. Um argumento bem fraco, bem ruim, porque não é isso que nós, quando dizemos, nós falamos que nós somos pentecostais, porque a mesma ação do Espírito Santo naquele dia de Pentecoste, que desceu sobre os discípulos, agindo na vida de cada discípulo, de cada membro que estava ali, e Deus encheu eles de poder para pregar, poder para falar em línguas, e assim por diante. Então, nós cremos que aquela mesma ação do Espírito, e por nós ser continuista, acreditar na continuidade dos dons, igual você estava falando agora há pouco, acreditamos na continuidade dos dons, nós acreditamos que naquele dia, a partir da Rua Azusa, aquele mesmo Espírito Santo é o mesmo que desceu ali na Rua Azusa e que todos tiveram essa experiência. E aí nós chamamos isso na atualidade, né, no mundo acadêmico, na ciência da religião, quando vai estudar pentecostalismo, nós chamamos isso de pentecostalidade. O que é pentecostalidade? É a ação poderosa do Espírito Santo em cada indivíduo da igreja. Então, isso que nós chamamos de pentecostal, mas na cabeça deles, na época, diziam que não é. Mas eu falei esse dia até no César Cavalcante, que eu participei do programa dele, eu falei para ele, não, ela pode dizer o que for, mas ela é. Só que, graças a Deus, eu vou ajudar aí, a gente vai mudar isso, vai colocar no documento oficial que ela é uma igreja pentecostal. Ela tem que ter identidade. Se ela não for pentecostal, o que ela é? Né? Acredita em profecia, acredita em dom de visão, acredita que Deus fala na igreja. Línguas. Fala em línguas, tudo. Aí você vai falar que você é o quê? Não dá, se a gente fala que é pentecostal, nós temos uma identidade, nós estamos inseridos dentro de um parâmetro histórico. E a gente tem que confessar isso, não tem jeito. Interessante. Inclusive, para nós que estamos de fora, ela é pentecostal pelo caráter glossolálico, né? Agora, interessante, Kleber, para nós, o selo é a habitação. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo não é necessário para a salvação, ele é para o salvo, né? E eu dei exemplo agora há pouco numa aula que Jesus não foi batizado, o malfeitor na cruz não foi batizado e muitos outros. No Espírito Santo, como nós cremos. Mas é para o salvo. Mas a congregação cristã, ela trata o batismo com o Espírito Santo como selo, né? Inclusive, vou usar a expressão, o fulano foi selado. Fulano de tal foi selado. Antes dele ser selado, ele é o quê, Kleber? Então, é uma confusão. Tanto é que saiu um tópico, que todo ano tem um tópico, né? E alguém lá dentro, lá do Brás, ele corrigiu isso. Que falou que falar em língua não é o selo. Porque todo mundo que estuda, tem um conhecimento mínimo de teologia, sabe que quando Paulo usa o termo selo do Espírito Santo, é porque todo documento que você tinha, ou uma encomenda que você mandava, você selava, colocava o selo. Tanto é que as pessoas mais importantes tinham um anel para selar, sim, ou carregava alguma coisa. E até hoje, na cultura, em alguns lugares, existe isso até o dia de hoje, que carimbava a marca dele, selava. Então, quando Paulo fala que o Espírito Santo é um selo em nós, é porque o Espírito Santo é a garantia que nós somos comprados. Sim. E é a garantia que nós vamos chegar lá na eternidade falando, nós somos salvos porque nós fomos comprados por bom preço, como Paulo vai usar em outra passagem. Então, a congregação confundiu selo com falar em línguas. Ele fala em línguas e foi selado com a promessa.
Mas o selo da promessa que Paulo fala é o Espírito Santo, que garante que nós fomos comprados por Jesus Cristo. Ok, só que isso era um erro, um equívoco de fala, né? Por não ter conhecimento teológico, lembra? Eu sempre falo, para pensar, uma igreja que está aí nessa jogada aí mais de 100 anos e nunca teve acesso à teologia. E agora que está tendo. Só Então abrindo hoje está tendo parênteses, essa coisa, vai corrigir no só, documento. só abrindo parênteses, não perde aí o fio da meada. É lamentável, mas esse exemplo que você acabou de dar sobre nós não somos pentecostais, porque o Pentecoste era uma festa judaica, isso reflete a fragilidade teológica da liderança, né? Você concorda comigo? Sim, o argumento, ó, isso foi lá na década, não lembro se foi década de 40, depois eu até posso te passar a data Certo. específica. Mas pensa, para pensar, naquele período, olha o argumento que foi dado. E quem falou isso para mim foi um ancião velhinho, muito amoroso, muito crente, mas ele falou que na época esse foi o argumento, mas era muito raso. Por quê? Para pensar, uma vida inteira sem acesso à teologia vai falar esse tipo de bobeira. Mas, assim, o que eu sempre falo que as mudanças que estão tendo são vislumbres, não são coisas muito claras, muito. Mas eu sempre falo que são vislumbres de uma ação do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se está tendo uma mudança igual essa do selo, saiu um tópico há pouco tempo atrás corrigindo esse erro. A pessoa falou, ó, não, o selo não é isso. Então ele fez uma correção. E isso é muito importante. Ótimo. Eu estou falando isso aqui porque eu já tive contato com a CCB e a gente ouve. Eu lembro de um amigo querido, ele falava com glória, olha, fulano de tal foi selado. Nossa, no último culto, fulano de tal foi selado. E eu digo, o conceito deles de selo é outro. E existe na CCB essa busca, como existe na Assembleia de Deus, pelo revestimento, Kleber, ou Sim, não? sim, existe. Tem até cultos especiais para isso, eles chamam, dão um nome, né? Busca dos dons, né? Bonito. Hoje, antigamente se buscava os dons, mas não explicava o que são os dons. Hoje tem alguns irmãos que eles separam nesse culto um momento de uns 10, 15 minutos para explicar o que são os dons. E depois, agora que você sabe o que são os dons, aí tem a pregação da palavra e fala, na última oração, vamos ficar de joelho aguardando o revestimento do Espírito Santo. Então, assim, antigamente falava, vamos buscar os dons. Era um culto especial, mas beleza, mas o que são os dons? Kleber, Tem pessoas que não sabem o que são os dons, então. como é a reação da Irmandade nesse momento de oração ou do canto em que alguém é revestido? Como é que é a emoção da congregação nesse momento? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Olha como que as coisas vão mudando, né? Quando, na década de 80, principalmente na década de 90, eu peguei vários cultos disso, e tenho vários amigos meus que estavam presentes. Quando alguém era selado, o irmão falava assim, irmão, vem aqui, irmã. A irmã foi selada, né? O linguajar, né? Vem aqui. Aí a irmã falava em línguas e pulava, sapateava, e todo mundo ficava ali impressionado com aquilo. Com o tempo, é próprio do ser humano, com o tempo eles vão se acostumando. Hoje não existe mais isso. Ninguém mais fala, fulano foi selado, tá falando em línguas, e ninguém chama para frente para mostrar para a igreja. Mas na década de 90 era muito comum isso. Hoje em dia não. Mas hoje, no Busca dos Dons, esse dia tem um assembleano amigo meu, falou, Kleber, eu não sabia que... Ele brincou, que a congregação era penteca desse jeito. Porque ele foi num culto e foi aquele alarido, todo mundo falando em línguas, porque quando tem esses cultos especiais, ou quando o pregador é bem penteca, igual eu mesmo sou um pregador penteca, né? Quando eu tô pregando a palavra, eu tô dando aula, aqui eu tô conversando com você. Mas quando eu tô em cima do púlpito, eu vivo a palavra. Quando a igreja pega esses pregadores assim, a igreja entra naquele alarido, tudo falando em línguas, e isso é muito importante. O grande problema que eu vejo, e é isso que está tentando ser corrigido, e a gente não pode ter extremos, né? Eu acho que aconteceu muito isso na Assembleia, mas agora a Assembleia também está melhorando. Porque, para pensar, antigamente era o Pentecoste puro. Já vou para a profecia, vou profetizar para a igreja, vou, né? Canela de fogo, e todo mundo ia para aquele. Ok. E aí, tanto na congregação como na Assembleia, a Assembleia pensou isso bem antes. Falou, calma aí, a gente só está no fogo, no manto, e está faltando conhecimento bíblico. A gente não está ensinando na igreja. E aí os pregadores começaram a se preparar,
Entendeu? Então a Assembleia de Deus ela está muito adiantada na nossa frente, porque ela tem escola dominical, faculdades de teologia, ela tem confissão de fé, e os pregadores fazem teologia, então tem conhecimento bíblico para explicar para a igreja, mas ainda não perdeu o fogo. Eu sempre falo, não perde fogo. A congregação tem muito fogo também, o pregador é top, prega muito. Mas aí acaba o culto, todo mundo fala, ok, o irmão pregou, e que eu não entendi nada por que ele leu o texto. Porque ele leu o texto, fechou a Bíblia e profetizou para o povo. Só que o povo não aprendeu nada. Então hoje os pregadores estão fazendo o contrário, estão agora explicando o texto, estão aprendendo, tem muita gente estudando teologia, estudou comigo, com outros irmãos, então estão aprendendo a fazer o quê? Expor o texto, coisa que eles não tinham costume, entendeu? Ótimo. Acabou de entrar aqui na live, eu acredito que seja o assembleiano mais apaixonado pela congregação cristã. Ele é pastor assembleiano, evangelista da Convenção Piauiense, que é o pastor Valdeniro Gameleira, um amigo querido ali da CEADEF no Piauí, e ele costuma postar. A paixão dele é pela música, né? Pela musicalidade da CCB, ele é trombonista. Ele compartilha aqui uma experiência do culto de busca de dons, onde ele já participou, inclusive presenciou a manifestação da glossolalia, da xenolalia, e foi uma época em que estávamos estudando na EBD sobre os dons espirituais. Deus abençoe, pastor Valdeniro. Kleber, tu falaste aí algumas vezes sobre reuniões, sobre a tua manifestação, e aí eu vou pular para as perguntas aqui. Como é que funciona essa questão da liderança? Quem é que fala? Qual é o teu papel dentro disso? Como é que se define quem representa nesse particular a denominação, a liderança? Como funciona a liderança da igreja nesse particular? Vamos lá. Existem algumas hierarquias dentro da congregação. E aí vai crescendo essas hierarquias. Existe um termo que eles chamam o ancião. O ancião é o mais forte. É como se fosse o pastor da igreja. Ele é o pastor na prática daquela congregação. Isso, aquela congregação. Ele é a autoridade máxima. Existem alguns que ajudam ele no jeito de pastorear a igreja, que nós chamamos de cooperador. O cooperador, ele tem uma autoridade também. Ele só não atende Santa Ceia e não atende batismo. Mas o cooperador também tem uma autoridade muito grande também dentro da congregação. Outra pessoa que tem uma autoridade muito grande, que é muito diferente de outras denominações, o diácono. O diácono tem uma autoridade eclesiástica dentro da congregação muito forte. Ele tem muita autoridade. Então as pessoas respeitam o diácono. Então tem o diácono também. E quem cuida dos jovens, atende o culto para os jovens e para as crianças, é o cooperador chamado cooperador de jovens. É que fosse o pastor que pastoreia só os jovens e as crianças. Ok, em cada igreja local tem esse tipo de hierarquia. Alguns têm ancião, outros cooperador, mas esse tipo de hierarquia. Aí tem uma regional. Vamos supor, a região de Osasco, região aqui perto, região Carrão. Tem um ancião mais velho, mais experiente, 30 anos de ministério, 25 anos de ministério, que comanda toda aquela região. Ele comanda. Então, qualquer problema a mais é ele que comanda, é ele que vai atender Santa Ceia naquela região, ele que dá toda uma assistência. Tem um problema muito grande? A igreja local não soube resolver? O ancião da regional resolve. Depois disso, tem a central, que comanda o Brasil inteiro e o mundo inteiro, que é o Brás. Aqui em São Paulo, na capital, na Zona Leste, é o Brás. No Brás tem os anciãos mais velhos e tem o presidente, né? E tem os 40 anciãos mais velhos que comandam toda essa situação. O presidente hoje é o irmão Salvador Bueno, ele é o presidente. E tem outros 40 mais antigos, mais velhos, que eles chamam, né? Não só de idade, mas de ministério. Eles são antigos de idade de ministério, que são responsáveis pelo Brasil inteiro. Então tem esse tipo de hierarquia. Eu sou um irmão de banco. Eu vou dar um exemplo. Eu passei um período na Assembleia de Deus no Belém. Só que lá eu era presbítero. Eu pastorei igreja, eu cuidei de igreja. Lá eu tinha uma autoridade eclesiástica. Na congregação não tem autoridade eclesiástica. Mas muitos amigos meus me conhecem, o ministério, muita gente do ministério me conhece. E aí falou, cara, vem aqui, liberdade total para você pregar a palavra. Então, de tempo em tempo, eu sempre prego a palavra em alguma igreja. Ou, muitas das vezes, quando algum pastor amigo meu fala, cara, vem aqui pregar a palavra na minha igreja. Né? Porque dependendo do ministério, tem um ministério que é muito rígido. Vou dar um exemplo.
eu não vou falar aqui o nome por respeito, né? Mas tem ministério que fala assim, aqui só prega pastor desse ministério. Então é mais rígido. Mas quando o ministério é um pouco mais mente aberta, falam, vem aqui, traz uma palavra. Então tem alguns lugares que eu sempre levo uma palavra. Ontem mesmo um pastor falou que vai fazer uma agenda para me pregar. Ele falou, Kleber, você viria pregar na minha igreja? Eu falei, tranquilamente. Que bom. Tranquilamente. Então, assim, eu tento ajudar a igreja hoje em dia, hoje o meu papel, igual você perguntou, o meu papel é teológico. Eu quero tipo assim, ajudar uma igreja. você não é um oficial da denominação, mas é um membro com trabalho prestado. Exatamente. Eu acho que você resumiu, tudo que eu falei, você resumiu numa frase só. É bom. É exatamente Maravilha. isso. Dentro disso, Kleber, em que se baseia o fato da CCB deixar de lado a atuação pastoral? Por que a CCB não tem pastor? É uma questão. Você vê como que é uma coisa, né? Esses dias mesmo, um irmão de forma equivocada disse, né? Nas outras igrejas tem pastor, nós temos sumo pastor. Totalmente é um erro de compreensão. Toda igreja, denominação evangélica, eles têm Jesus como sumo pastor. Mas os pastores, Deus deu na igreja para cuidar da igreja, para pastorear a igreja. Ponto. O que a congregação não entende é um erro deles de nomenclatura. Porque o que o pastor faz na Assembleia, Ministério do Belém, Ministério ADB do Brás, qualquer ministério, é o mesmo papel que o ancião e o cooperador faz. De cuidar da igreja, de pastorear a igreja, de atender Santa Ceia, de atender culto. É o mesmo papel. Vou dar um exemplo. Vamos supor, o irmão é pastor? Eu sou. O irmão é pastor de igreja? O irmão é pastor de igreja. Vamos supor que na sua igreja, o membro fala assim, irmão, a minha irmã lá, que é fiel da igreja, Deus levou ela. O irmão pode atender o funeral? Aí você vai falar, sim, irmão, vou atender, vou estar lá. Aí o irmão vai lá, atende o funeral, né, faz todo o processo. A congregação é a mesma coisa. Quando Deus leva um membro, a pessoa, ancião, você pode atender o funeral? Sim, estou indo lá atender o funeral. Não está fazendo o mesmo papel? Não está então, pastoreando? Na prática, o ancião é o pastor da congregação. É o pastor. Só é um erro de nomenclatura. Como eles compreendem mal a nomenclatura, tanto é que eu vou dar um exemplo. No grego, eu não sou muito bom de grego, não. Mas tem uns camaradas aí que é bom de grego. Mas no grego, pastor, ancião, bispo, vai trazer a mesma ideia, a mesma coisa. Gente, só muda a questão de nomenclatura. Kleber já falou aqui, e eu percebi na conversa, é lamentável, mas é admissível que a congregação cristã está começando a trilhar no estudo teológico agora, né? Então, para mim, é uma vergonha a Assembleia de Deus publicar sua declaração de fé em 2017. E agora que a congregação cristã está dando os primeiros passos. E deixa eu dizer para vocês, a CCB ainda vai andar muito, vai ter seus documentos, vai ter aqueles crentes mais antigos dizer, no meu tempo não precisava disso, eu não concordo disso, né? São aqueles que receberam apenas a tradição oral, né? Então, pode-se entender, Kleber, que boa parte do que se ensina na CCB é uma tradição oral. Nós fomos ensinados assim e cremos assim, né? Sem a necessidade de um documento específico. E hoje já tem, né? Sim. Hoje, assim, tem vários documentos. Você falou tudo. Hoje, tem igreja que dependeu muito da tradição oral. Na Assembleia de Deus, a confissão de fé, ela veio tarde. Mas por que veio tarde, mas veio? Porque você sabe muito bem disso, estava tendo uma migração. O que está acontecendo hoje na congregação? Estava tendo uma migração de membros assembleanos para as igrejas tradicionais. Tava time. E a acusação era, na Assembleia de Deus não tem um norte, não tem um referencial. E a Assembleia de Deus não diz o que ela é. Ela é arminiana? Ela é calvinista? O que ela é? Então não tinha. E a Assembleia de Deus falou, opa, vamos parar, vamos pensar, vamos reunir. Aí se reuniram os teólogos, os pastores e fizeram a confissão de fé. Foi tarde, aquela velha história, mas antes tarde do que nunca. Mas veio. Aí você percebeu que aquela migração parou? Aquela migração estava saindo, indo para as igrejas, na Assembleia, parou. Se você fazer uma pesquisa, deu uma parada, deu uma estagnada. Os tradicionais para a Igreja Católica agora. Tem isso também.
Agora olha que interessante. Eu vou dar um exemplo. A igreja reformada lá nos Estados Unidos, existe uma migração da igreja reformada para o catolicismo. E olha que interessante. Existe no catolicismo americano uma migração voltando para o luteranismo. Então, assim, essas peregrinações vão existir, não tem como. Então, assim, ó, a congregação, ela está fazendo o mesmo processo. O que está tendo na congregação? Uma migração muito grande. Um êxodo muito grande de membros saindo para igrejas tradicionais. Indo para igrejas tradicionais, presbiteriana, batista. Kleber, você vê algum problema nisso? Não, cada um vai para a igreja que se sente bem. Eu não vejo problema. Mas ok. Qual é o papel que a congregação tem que fazer? Ela precisa de um referencial. Eu sempre bato nessa tecla há anos. Tem que ter uma confissão de fé. Você precisa dizer para o povo o que você acredita. Porque se você perguntar para o membro hoje o que você acredita, ele não sabe. Mas tem que ter. E não só ter, tem que ter pedagogicamente, eu falei esse dia numa live, tem que ter uma pedagogia. Tem que todo dia, como que Aristóteles dizia que o processo pedagógico é bom? Repetição. Repete, 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 até a pessoa entender. Então, como que repete, Kleber? Lê no culto de doutrina, que na Assembleia tem, né? De sexta-feira tem um culto lá de doutrina, tem que ensinar, tem na escola dominical, vai repetindo até todo o público saber. Na congregação a mesma coisa. Pega e fala no culto online, que tem um culto online do Braz, fala no culto online, ensina em cada igreja, pega um culto especial para ler e explicar isso para a igreja. Então, de forma pedagógica, tem que ter uma boa confissão de fé e explicar isso para o povo. E você falou uma coisa muito interessante aí também, que eu preciso falar. As confissões de fé, elas não são documentos rígidos. Elas passam por transformações ao longo do tempo, tá? Por que, Kleber? Porque sempre foi assim, todo dogma, vou dar um exemplo. Os grandes concílios, nós aceitamos os 4 primeiros concílios, ok. Mas se você perceber a igreja cristã, ela sempre pautou alguma coisa em algum outro concílio. Por quê? Porque sempre surge uma heresia diferente, surge um pensamento diferente. Então, você sempre tem que estar sempre atualizando. Essas coisas acontecem nas igrejas tradicionais, acontecem na Assembleia, e o dia que a congregação tiver uma confissão de fé, ela não vai ser fixa. Ela vai ter lá a confissão de fé, mas daqui 3, 4 anos tem que passar por uma revisão. Sim. Daqui 5 anos, revisão. Tem que ter, não tem jeito. Não havia, há 10 anos, um norte sobre ideologia de gênero. Ideologia de gênero, embora tenha existido, ela se tornou popular nos últimos anos. Então, a nossa declaração acrescentou com isso. Aliás, se tornou popular no Brasil na época que de um lado tinha o deputado federal Marco Feliciano e do outro Jean Willis. E a partir disso se popularizou essa questão. E aí entrou na nossa declaração de fé o artigo 16, a nossa posição sobre o que é família tradicional, né? E isso é muito interessante. E eu acredito que precisa se colocar o que é família tradicional hoje. É um homem biologicamente homem e não uma mulher que entende que é homem, porque infelizmente precisa disso. Kleber, existe uma posição oficial da CCB ou não em relação ao estudo teológico formal? Até pouco tempo atrás não tinha. Muita gente batia na tecla porque a congregação dizia que era só para ler a Bíblia, não precisava examinar. E aí perceberam que era um equívoco até de frase, né? Examinar, tanto examinar, estudar a Bíblia, se você olhar tanto no original, no grego, como no latim, vai trazer a mesma ideia, de pesquisa criteriosa, você olhar o texto bíblico de forma mais criteriosa. E saiu um dos tópicos, uma carta, que é um documento oficial da igreja, dizendo que realmente é necessário que os pregadores, os irmãos de ministério, examinem o texto bíblico e pesquisem antes de pregar qualquer coisa. Então, ou seja, ela de forma... Por isso que eu falo, mas Kleber, mas foi tão simples. Mas é o começo. E ela aprovou que tem que examinar o texto e ainda falou assim, ó, que uma coisa que acontece. Parem de perseguir as pessoas que estão estudando a Bíblia. Por quê? Você falou uma coisa muito interessante. Quando tem uma mudança na igreja, os mais antigos vão falar, não concordo com isso não, porque na minha época não tinha teologia. Na minha época tudo era revelado. Na Assembleia tudo de Deus era ainda tem isso. Na Assembleia de Deus ainda tem. Não, tanto é que eu falo isso pro povo, o povo se assusta. Eu falo, gente, até pouco tempo atrás a própria Assembleia de Deus não gostava de teologia não. Tanto é que até o dia de hoje, não sei se você percebeu,
tem alguns louvores, né, que falam assim, né, uns louvores aí, que fala mais ou menos, eu não vou lembrar os cantores, mas os louvores falam mais ou menos assim, é, cuidado com uma pessoa que tem anel de formatura no dedo, É, canudo de diploma. É uma crítica para quem é pregador que estudou. Se ele estudou, ele tem direito de usar o anel de formatura, ele faz o que ele quiser, ele formou, ele estudou. Então você percebe que ainda tem um ranço contra a teologia. E na congregação não é diferente. Mas agora tem um documento dizendo que pode examinar, e é para parar de perseguir quem está estudando a Bíblia. Então é um documento que é uma grande ajuda, mas eu falei, tem que ser lido nos cultos online, foi lido no culto online do Braz, mas eu falei, mas tem que ser lido em cada igreja, a cada 15 dias, a cada 20 dias, por quê? De forma pedagógica, repetição, repetição, até as pessoas entenderem. isso foi importante, porque todas as pessoas que interagiram com as minhas publicações sobre o assunto diziam, eles são contra o estudo teológico. Então, gente, é o seguinte, entendo bem, a Congregação Cristã no Brasil está se organizando, formulando e documentando o que ela crê, o que ela ensina. Então, é comum na congregação cristã do teu bairro ou da tua cidade, pessoas não ter conhecimento nenhum disso. Né? É muito comum. Então, até a congregação no país abraçar tudo isso, né, vai ser muito interessante. Então, a congregação está caminhando. E aí você respondeu outra pergunta, qual a posição em relação ao estudo e preparo de mensagens bíblicas? Você respondeu que já existe uma carta oficial, é simples, mas já é alguma coisa, que inclusive estimula o estudo da Bíblia, né? Aí já responde a pergunta de quem disse, eles negam a autoridade da Bíblia. O Kleber explicou que é um erro, ou dependendo da forma como você compreende, contém a palavra de Deus, porque ela contém, né? Ela não só contém, como nós entendemos que ela é, e aí, se você tem em mente a teoria da inspiração parcial, quem diz que a Bíblia contém é porque uma parte é palavra de Deus e outra não é. Não é assim que a CCB, embora lá no papel esteja contém, não é assim que eles concordam, como os teólogos liberais, né? Muito interessante. Meu caro Kleber, por alguma razão que eu não sei, meu celular não está me ajudando com a carga, mas ainda dá tempo de nós finalizarmos nossas perguntas. Eu conheço alguns ex-membros da Assembleia de Deus que, infelizmente, se tornaram membros da Congregação Cristã no Brasil, porque lá não precisa dizimar. Eu espero que eles tenham encontrado o seu caminho lá e entendido que essa não deve ser uma motivação. Mas como se dá a forma de contribuições na CCB, sendo que a prática do dízimo mensal é rejeitada? Fala sobre isso pra gente. Tá. Se o argumento deles saiu da Assembleia de Deus, porque na congregação não se dizima mensalmente, foi um equívoco, porque esse é o argumento, por que você mudou de igreja? Eu não vejo isso. É fraco, é um argumento fraco, pelo amor de Deus. Não pode, pelo amor de Deus, gente. Você pode até sair da igreja e não concordar teologicamente, não concordar com a fala de um pastor, ou porque você está sendo perseguido, sei lá. Eu vou dar um exemplo, aqui na minha região, eu na época que eu estava na Assembleia, fui perseguido porque o argumento era que eu era muito teólogo, eu era muito bíblico na minha pregação, esse foi o argumento. E não dava oportunidade para me pregar, não dava nem, eu não podia nem dar uma saudação, porque eu era muito bíblico. Então, foi um argumento para mim. Esse é o argumento. Pensei que foi se eu era carnal, se eu era desobediente, se eu era um rebelde. Não foi nada disso, mas porque eu era bíblico. Então, assim, quando você sai de uma igreja por algum motivo que você fala isso é gritante, ok. Mas quando você sai por causa de um argumento fraco, essa questão do dízimo, eu discordo totalmente. Mas vamos lá, a congregação, querendo ou não querendo, ela tem um dízimo. Porque tem pessoas que são fiéis. Todo mês ela dá lá o dinheirinho dela, as contribuições. E as contribuições, ela mexe numa questão psicológica. Você sabe muito bem que quando você diz assim, não precisa, aí que a pessoa fala, já que não precisa, aí que eu vou fazer mesmo. Ou o contrário, quando você fala que precisa, aí que a pessoa não faz. Então sempre tem um jogo psicológico. Então, como na congregação diz que não tem dízimo, é oferta, aí você dá o que você sente, meu amigo, realmente, todo mês, assim, vou louvar a Deus por isso. E tem até algumas coisas que ajudam bastante. Entra bastante dinheiro, isso é inegável. Qualquer irmão da administração que viesse aqui e fosse sincero, ele ia falar que em cada região
tem dinheiro. Tanto é que você pode ver os templos. Os templos que são construídos. Hoje em dia tem templo que tem ar-condicionado. Tem Manutenção. a manutenção. Entendeu? Tem templo hoje em dia que tem o banco com almofadas. Então, assim, existe todo um. Realmente entra valores. Mas, assim, pelo menos na teoria, a teoria que a oração tem é que tem que entrar para a obra da piedade. O que é a obra da piedade? A ajuda do pobre. O diácono tem que distribuir junto com as irmãs a obra da piedade. Suprir o pobre, suprir o necessitado, o órfão, a viúva. E tem o dinheiro também para manutenção e construção de igreja. Porque a congregação tem uma mentalidade de nunca alugar templo. Na maioria das vezes, comprar um terreno e construir. E aí tem a ajuda voluntária do povo, né? E aí entra muito dinheiro para essas coisas. E também quando tem uma necessidade muito grande. Vou dar um exemplo. Tem uma necessidade lá teve um vendaval lá no Rio Grande do Sul. Manda uma quantia para lá, porque tem irmãos desabrigados e tal. Então ela tem essa ajuda. Igual teve a enchente que eu não lembro qual. Aí tem um vídeo na internet mostrando vários caminhões com várias toneladas de alimentos saindo do templo da coroação. Então esse trabalho com dinheiro é feito graças a Deus. É possível que tenha algum desvio? Eu não sei, não saberia dizer, porque eu não trabalho na administração. Mas, teoricamente, o dinheiro é bem aproveitado. Entra, sai. Entra, sai, né? sai. Eu costumo dizer chega que no povo. Vez ou outra a gente ouve um pastor se gabando, porque a igreja que eu tô tem tantos mil no caixa. Cara, se tá com dinheiro no caixa, não tá aplicando. Não tá aplicando. Você chega na igreja, posso falar uma coisa? Não tem uma cesta básica. Então, o dinheiro não é para ficar no caixa da igreja, é para entrar e sair. Sim. Ó, eu vou falar uma coisa de preferência com coisas adequadas. Ó, eu vou falar um negócio rapidinho. Eu lembrei uma coisa. Você falou uma coisa do Dino. Brigaram comigo, que eu era doido, mano. Na época que eu pastorava a igreja, eu era doido. O que eu fazia? As irmãs tadinhas, velhinhas, eram pouco membro, mas eles eram fiel no dízimo. Eles davam o dízimo lá fiel, entrava o dinheiro no caixa. Ok. Quando chovia, as irmãs moravam longe da igreja. Chovia, eu ficava com a dó, aquilo cortava o meu coração. Eu também não tinha carro, eu ia embora de Uber ou de ônibus, debaixo da chuva, eu, minha esposa, meu filho. Mas o que eu fazia? Eu falei, puxa vida, isso corta o meu coração. Eu chamava 2, 3, 4 Uber, e eles vinham. Eu falava, ó, 2 irmãs, entra ali, vai pra lá. Esse casal, entra aqui, vai, leva na casa dele, tá aqui o dinheiro. E eu pagava, deram uma bronca, o que você fez? Eu falei, paguei pra elas ir pra casa. Mas você não pode fazer isso, tem que mandar o dinheiro pra sair. Eu falei, mas, irmão, não é elas que dizimam, não é elas estão necessitadas, elas vão embaixo de chuva, e se ela cair no bueiro? E se ela se machucar? Não foi elas que ofertaram? Não é mais fácil levar ela pra casa e gastar um dinheiro do que ajudar ela lá na UTI quando ela estiver machucada? Não é melhor? Ou quando ela estiver doente? Sim. Por que não ajudar? E brigaram comigo porque eu estava praticando o amor. Brigaram comigo porque eu estava praticando a caridade cristã. Então, isso acontece. São raras vezes, mas aquilo que você falou, concordo plenamente. Se o caixa está cheio, isso é um perigo. Porque o dinheiro não está sendo aplicado com o povo. Porque o dinheiro, gente, quem está assistindo a gente, dinheiro de igreja evangélica, tem que ser aplicado com o povo. Essa que é a verdade. Exatamente. O pastor Leandro está participando bem aqui. Gente, a gente geralmente olha para os defeitos da igreja alheia, né? Na congregação não aceita pastor. Mas vamos lá. Biblicamente, o presbítero não existe? Presbítero com título e função não é bíblico e não está no Novo Testamento? A convenção assembleiana estadual aqui do Maranhão decidiu, há algumas décadas, não consagrar mais presbíteros. Teoricamente, porque presbítero e pastor têm a mesma função. Mas os pastores mais antigos vão dizer que é porque os presbíteros eram muito trabalhosos. Mas, assim, é um dom e uma função bíblica, mas que a Assembleia de Deus não usa. E aí? A gente reclama da congregação cristã que não tem o pastor, mas na prática tem, que é um ancião, e nós, assembleianos, não consagramos mais presbíteros ao presbitério. No Maranhão não tem. No Maranhão, a convenção decidiu não consagrar. Olha, Kleber, para nós finalizar. Eu que fui há anos atrás, eu fui apresentado, inclusive até na nova Assembleia de Deus. Rapaz, depois de ter consultado se mudou alguma norma aqui na região. Eu não sabia dessa do Maranhão, não sabia. A nossa convenção não consagra, a nossa convenção.
Meu querido, para nós finalizarmos, vamos falar aqui da beleza da Congregação Cristã no Brasil, publicada nas redes sociais. Eu estou me referindo às moças da Congregação Cristã. Alguns amigos pentecostais já fizeram vídeos de apelo à Congregação Cristã para não permitir que isso caia no escândalo, na sensualidade, na lascívia. Então, como a CCB, ou já há alguma preocupação da igreja, com milhares de jovens atuando nas redes sociais, propagando tanto suas vidas, as vidas deles nas igrejas, e em alguns casos até fazendo marketing de moda evangélica. Percebe-se que os da Congregação Cristã no Brasil têm aí, são grandes influencers, propagam moda evangélica, e, na grande maioria dos casos, as mulheres que fazem essas propagandas, elas são formosas, providas de beleza, e, de certa forma, há uma preocupação, porque a Congregação Cristã é uma igreja tradicional, é uma igreja conservadora. Como que a denominação enxerga esse movimento midiático? Olha, eles ainda não sabem lidar com essa situação. Por quê? Você sabe que nas redes sociais você tem uma certa liberdade, né? É a vida sua e tudo mais. Então, existe uma linha tênue entre você falar, ó, não faça. Mas eles já soltaram algumas notas dizendo para ter comportamentos corretos na internet, se apresentar de forma mais séria na internet, para não escandalizar, porque acaba escandalizando mesmo. Então ainda não tem uma, mas eu soube de uma informação, uma fonte muito boa, ontem mesmo, que estão movimentando para isso, para melhorar isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu falei no meu canal ontem, num vídeo, eu soltei no meu canal no YouTube. Teve uma irmãzinha, ela é muito usada por Deus. Ela é uma violeira, ela toca violão, ela canta louvor. Tanto em louvores da congregação como louvores de outra denominação, ela canta muito, ela tem um dom bonito. Deus deu um dom bonito de cantar para ela, louvado seja Deus. E ela é muito usada por Deus. Só que ela casou, ela era moça, agora casou. Sim. E teve um casamento dela que todo mundo entrou lá pulando, sapateando, ela falando em línguas, contente com o casamento. Glória a Deus por isso. Só que, infelizmente, aí teve um vídeo que fizeram uma brincadeira, por causa da lua de mel, porque a lua de mel é isso, como é a lua de mel daquilo, e não pegou bem. Não falou umas coisas assim que, umas brincadeiras que deu a entender malícia. Porque é isso, né? É isso. Então não ficou bem. Tanto é que não ficou bem que eu não posso nem repetir aqui. Sim. Então não ficou bem. Escandalizou. E eu falei no meu vídeo, a irmãzinha, cuidado com o que vocês postam na internet. Porque essas irmãs, igual essa irmãzinha que canta louvor, ela tem milhares de seguidores no Instagram. Eu acho que eu tenho 3.200, alguma coisa assim. Esse pessoal tem 30, 40, 50, 60, 70. Eu conheço um irmãozinho que tem 80 mil seguidores no Instagram. Então eles têm um alcance que teólogos, eu sempre falo, os Demané igual eu, não tem. Eu queria ter um alcance de 80 mil seguidores no Instagram. Chega a ser desanimador, né? É desanimador. Porque ele que está apresentando lá um terno novo, uma gravata nova, ou a irmãzinha que está falando do shampoo do cabelo, ela tem muito mais seguidor do que um camarada que está falando da palavra de Deus, está falando do evangelho de Jesus Cristo. Não tem alcances nenhum. Então isso é muito triste. Eu, pelo menos, fico muito triste com isso. Mas eu aconselhei no meu vídeo, toma cuidado. Porque assim, gente, jogou na internet, ficou. O que você fala na internet fica. E isso é muito ruim. Porque, vou dar um exemplo, irmão. Nós estamos aqui. Vamos supor que eu falo uma bobeira aqui e aí isso cai na internet. Vou dar um exemplo bobo. Tudo aquilo que eu falei de bom, tudo aquilo que o meu trabalho que eu fiz de bom, ninguém vai lembrar. As pessoas vão lembrar do quê? Do seu erro, do mal que você fez. As pessoas não lembram do seu bem. Então, assim, isso é muito perigoso. Eu tomo muito cuidado também com o que eu falo, como que eu me comporto na internet. E eu confesso, eu já fiz brincadeiras na internet que hoje eu não faria nunca. Então, assim, é muito perigoso. Mas a congregação está se mexendo com isso. Eu vou dar um exemplo. Tem aquele caso dos Jumper, lembra dos Jumper? Tem os Jumper, eles ficaram muito famosos, eles têm trilhões de seguidores. E eles eram muito famosos, todo mundo gostava dos Jumper. Inclusive, até muito assembleano entraram em contato com ele. Cleber, eu gosto dos irmãozinhos do Jumper e tal. Eu não era muito a favor, não concordava muito. Minha esposa, que é crente do coque, crente de oração,
do reteté de Jesus, minha mulher ainda mais não concordava muito, não. Mas assim, até a brincadeira no culto tava indo. Ah, depois do culto vai indo, tá. Daqui a pouco, quando foram pro Carlinhos Maia, aí não deu. E aí no meu canal, eu falei, ó, gente, não dá, tem que sair uma nota de repúdio, porque não dá. Porque sabe o que as pessoas estavam falando? A congregação aprova ir pro Carlinhos Maia. A congregação aprova estar no rancho do Carlinhos Maia. E aí o que a congregação fez? Ela aprendeu, eu falei isso no meu canal hoje, tem que aprender com a Assembleia de Deus. Solta uma nota de repúdio. Aí ela soltou uma nota de repúdio, leu no culto online. Ó, gente, a gente não compactua, chamamos os irmãozinhos, aconselhamos eles e nós não concordamos com isso, com essas práticas de internet, do rancho e tudo mais. Eles fizeram uma nota de repúdio. E isso foi bom, porque também estagnou. Parou também. Parou. Graças a Deus parou. Os irmãozinhos também pararam. Eles viram que já se empolgaram. Então tem coisa que tem que ter limite. Igual essa irmãzinha também. Eu amo essa irmãzinha, ela canta muito. Ela tem que pensar que ela fez um vídeo que não deu certo, que pode manchar o testemunho dela, que não é bom. Tomara a Deus que venha na consciência dela, né? Então que bom que a congregação já está atenta a isso, porque existem os exageros. Só um exemplo, Kleber, acontece vez ou outra no congresso de senhoras ou festa de senhoras, congregações ou igrejas campo, em que há problemas na escolha da roupa, às vezes porque a regente escolhe a roupa pensando no corpo dela. E as irmãs que são desprovidas do corpo da regente acabam, não, fica bonito nela, não fica bonito na gente. Então, gente, isso se resolve com compostura, com modéstia, com pudor, com amor, amor para com aqueles que são considerados feinhos, desprovidos de formosura, tá bom? A prática do amor, ela entra nisso também. Eu poderia perguntar sobre o véu, mas o véu é bíblico e depende da interpretação. Quer falar por que as mulheres usam véu? Eu acho bonito. Assim, é aquela velha história, né? Depende da interpretação. Eles acharam que... Vou dar um exemplo. Teve igrejas calvinistas na época do século XVI, século XVII, que usavam véu. O catolicismo já usou véu. Eu, Kleber, como teólogo, para hoje, no século XXI, não vejo base para usar o véu. Eu, Kleber. Mas é uma expressão de teólogo, de coisa de pesquisador. Tem um debate gigante. Vou dar um exemplo. Para quem quer se aprofundar, eu vou citar agora um assembleano, Gordon Fee. Pega o comentário do Gordon Fee, da igreja de 1 Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, da editora Vida Nova, um comentário exegético. Lá, e não esqueçam de ler as notas de rodapé do Gordon Fee, gente. Gordon Fee. Então, as notas de rodapé e toda a exegese que ele faz do texto, ele mostra a problemática dessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, falando do véu. Então, eu me baseio no Gordon Fee e também no luterano Blackmeyer, da editora Sinodal. Tem um comentário de Paulo aos Coríntios que eu comento. E tem outros teólogos americanos também, então eu me baseio neles. Mas, assim, a discussão é longa, então não é. Mas a igreja, como igrejas, ela tem os usos e costumes, e ela tem o costume de usar o véu. É um direito que ela tem. Existe um movimento tradicionalista na Igreja Católica de mulheres defendendo o uso do véu na Igreja Católica Romana. Sim. Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa bem aqui para vocês. Se importar com o véu da congregação cristã no Brasil é muita falta do que fazer. Eu vejo beleza nisso. Modéstia. Meus pais, eu morei, né? Casei, fui embora. No bairro que eu tenho uma irmandade da congregação cristã. Tenho amigos antigos da CCB. Eu acho bonito ver os irmãos passando, todas as mulheres bem vestidas, todos os homens bem trajados, todas as meninas com bolsinhas, todos os rapazes com a sua pasta. Eu acho bonito a modéstia, o pudor. Eu acho lindo. E quando eu vejo assim uma igreja toda em que um lado, houve um tempo que na Assembleia de Deus, talvez possa ter algumas ainda, que do lado é a mulher, do outro são os homens, né? A CCB preserva essa tradição, esse costume. Eu acho bonito aquela coisa bonita, branca. Para mim é uma estética, algo lindo. Eu, sinceramente, por que as mulheres usam véu? E se elas quiserem usar, gente? Qual é o problema? Não é um dogma. Não, da mesma forma da barba, não é um dogma.
não compromete Isso, na salvação. E eu tenho uma frase, exatamente. Kleber: se o costume é bom, por que não preservar? Por que não preservar? Eu sempre falo assim, ó. Eu sempre falo, ó. A congregação tem todo o direito de usar o véu. É um direito que ela tem. Eu sempre falo, só não tem o direito de dizer que só ela tá certa e Sim, todas as demais estão erradas. Isso ela não tem, porque aí já seria um dogma. Você falando que o seu costume é uma doutrina acima das outras. Não pode isso. Mas o direito de ela usar o véu, ela tem todo esse direito. que bom. Meu amigo Kleber, obrigado, cara, pela atenção. Nós fizemos aqui 12 perguntas, todas respondidas claramente, objetivamente. E eu estou feliz por sua atenção, sou feliz pelo trabalho que você tem prestado por sua denominação. Eu acredito que, apesar da quietude da CCB, é mais o que nos une do que o que nos divide. E, doutrinas à parte, oxalá se todas as denominações olhassem para a compostura da CCB, desde o modo de vestir, de saudar, de se portar, porque o pentecostal ele tem um testemunho público, né? Ele é visto como cristão, a ideia das proibições, não bebe, não fuma, não vai em festa, isso aí nasceu no meio pentecostal, né? Elas estão aí nos bairros, nas periferias. E já tem aqui o Sandriel, né? O Sandriel, ele botou a mensagem assim: então, temos que a CCB é uma instituição em construção onde há documentos de equívocos por palavras de interpretação dúbia. Eu digo sim. Ele disse, pois então, a partir de hoje eu não tenho mais a CCB como uma seita. Glória a Deus Né? E aí o por isso. pastor Valdemiro reforça dizendo assim, a CCB é uma igreja que se esforça para fazer a vontade de Deus. Não são perfeitos, pois são humanos, mas a busca é grande. E foi visto hoje aqui nessa live esse esforço, esse trabalho, e só temos a louvar a Deus por isso, que por meio da CCB, muitas vidas, ou os eleitos venham, e os réprobos se arrependam. Obrigado, Kleber. Faça aí suas considerações finais. Olha, foi uma honra participar do seu canal. Deus abençoe a sua vida e de todos que nos acompanharam e até os seus alunos que vão assistir depois. Deus abençoe a vida de cada um. Estou muito feliz e eu fico muito feliz com quando a pessoa fala isso. Então, para mim, hoje, a coração não aceita. E esse é o trabalho que eu quero fazer de formiguinha. É dolorido, é devagar, mas é um trabalho que tem fruto. Porque, lógico, não é perfeita, tem muita coisa a ser construída. É em construção, uma igreja em construção. Gostei desse termo. Vou começar a usar isso. Então, realmente é isso. E fico feliz quando tem fruto. Uma live dessa, né? Falar assim, ó, não é uma seita. Eu fico muito contente porque tem, graças a Deus, lives como essa são esclarecedoras. E o bom da sua entrevista, que acho que as pessoas que fazem entrevista têm que aprender também, fazer a pergunta e deixar a pessoa responder. Porque o que acontece nas grandes entrevistas hoje em dia na internet? A pessoa faz uma pergunta, você está falando e já te interrompe. Você está falando, então você não consegue desenvolver uma linha de raciocínio, mas aqui deu tempo de responder e ficou claro para as pessoas que assistiram a argumentação e tudo mais. Então eu estou muito feliz, estou muito contente, Deus abençoe. E Deus abençoe toda a Assembleia de Deus aí da sua região. Abençoa cada um e o ministério de vocês. Amém. Eu espero ter você outras vezes, tá bom? Como cientista da religião ou como teólogo. E obrigado por me ter aí, pelo menos, como seus amigos virtuais. A semelhança de você, eu me esforço muito nas redes sociais, mas os nossos seguidores são contados, né? E já teve dia de eu ter seguidores 400 da noite pro dia, porque eu causei uma polêmica. Aí, com o tempo, você não causa mais a mesma polêmica, essas pessoas que te procuraram por esse motivo acabam indo embora, né? Pessoal, essa live, como eu falei, elas ficam para os meus alunos, mas ela vai estar disponível também no canal do YouTube do Kleber, tá bom? Do Kleber Paixão. Sigam ele lá no Instagram, sigam ele lá no canal do YouTube. E a semelhança da live que eu fiz sobre disciplina, como eu percebi que teve um aspecto pastoral essa live, eu vou deixar ela disponível para vocês até eu acordar amanhã. Amanhã
Eu corto ela, salvo para mim, mando para o Kleber. Então, quem chegou agora pode divulgar aí, ó, pastor. Alguns irmãos me pediram, né? Pastor, eu estou indo para a faculdade, eu vou chegar a partir das 10, então eu vou deixar a live salva até amanhecer o dia. Orem para que eu acorde 8, amanhã é sábado, né? Meu caro, muito obrigado. Que Deus te Amém. abençoe. Estou muito satisfeito com essa live. Um abraço, Amém. pessoal. Amém. Deus abençoe a todos.